Então, beleza? Tudo bem? Mais uma vez, eu aqui, Luiz Chaves, nesse encontro com você, marcado todo sábado, tranquilo, para conversar algumas coisas sobre a vida, algumas coisas que ocorrem comigo, com você, com todo cidadão, beleza? E hoje eu vou falar com vocês a respeito de relacionamentos tóxicos. Na verdade, às vezes não, sempre nós buscamos melhores momentos, melhores dias, melhores pessoas para se relacionar, melhores condições de vida. Tudo a gente pensa no melhor, né? Para que possamos ter uma paz de espírito. E nem sempre temos êxito nessas escolhas, né? Quando nos deparamos, estamos no nosso círculo de trabalho, de serviço, rodeado de pessoas tóxicas. Às vezes você está em um ambiente que outrora foi agradável e com o passar do tempo foi se tornando em um ambiente tóxico também. Entendeu? Então o que acontece? Vamos aprender a identificar possíveis relacionamentos tóxicos, ok? Como identificar essas pessoas? Como identificar as atitudes destas pessoas? Não é? Para que, não que você se afaste, não é para você conhecer, identificar e se afastar, não. Para você aprender a lidar com essas pessoas tóxicas, ok? E chegar a um ponto de que o grau de toxicidade dessas pessoas não venha lhe atingir, tá bom? Então essas pessoas são identificadas por certas atitudes, algumas atitudes bem marcantes, são bem marcantes nessas pessoas. E não é muito difícil você perceber, tá? Por exemplo, uma pessoa tóxica quase sempre não usa muito a honestidade, tá? Ou seja, falta de honestidade expressa uma pessoa de relacionamento tóxico, uma pessoa tóxica que pode lhe trazer algum tipo de prejuízo, tá? Um prejuízo mental, né? Um prejuízo instantâneo, imediato, e um prejuízo futuro, tá? Em curto, médio e longo prazo, de acordo com a sua convivência e com o grau de proximidade que você tenha com essa pessoa que não é pega a honestidade. Desonestidade é um item de pessoas tóxicas, ok? Marcou aí? Marcou? Desonestidade é um item de pessoas tóxicas, beleza? Outro item que você vai notando, é claro que em algum momento da comunicação vai haver algum tipo de ruído, tá? É claro, como seres humanos que somos falhos, tá bom? Nem sempre estamos a todo tempo com aquela euforia e com aquele êxtase de alegria, claro. Mas olha só, uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, tá? Não é um período soltou e o mesmo já está te abraçando, brincando, não. É uma pessoa que traz esse histórico, tá? De comunicação agressiva. É uma pessoa tóxica. Não tem como fugir, é uma pessoa tóxica, tá?
Você, por várias vezes do dia, você vê essa pessoa tratando alguém com rudeleza, entendeu? Tratando alguém com agressividade, achando-se, é claro que é outro tema, mas alguns tratam o próximo com agressividade por um espírito de superioridade, entendeu? Pessoas com ordens tipo, pega isso daí, leve isso pra lá, não bote isso aí não, entendeu? Isso é um tipo de agressividade e isso é um tratamento tóxico, comunicação agressiva, tá? Comunicação agressiva é um item também de pessoas tóxicas, beleza? Grava aí. Não que você necessariamente vai se afastar dessa pessoa, porque às vezes é em um trabalho, num emprego, e você depende muito desse emprego, mas só que isso está lhe afetando. Esse grau tóxico dessa pessoa tem lhe afetado muito. Então, você deve aprender a lidar com isso, a ponto de não lhe afetar. Outra coisa que é bem frequente em casais, tá? Em casais e algumas empresas que algumas pessoas têm certo poder, certo limite de compra, tá? É o abuso financeiro. Você sabia que você, quando se demonstra uma pessoa abusada financeiramente, você é uma pessoa tóxica? Abuso financeiro. Sabe por quê? Você gasta sem limite. E na hora que está gastando, você não tem uma consciência, você não tem uma cognição a ponto de medir o que isso vai lhe afetar lá na frente. E quantas pessoas ao seu redor estão sendo afetadas por causa do seu descontrole financeiro. Você está sendo tóxica para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus amigos. Você está sendo tóxica ou tóxico para alguém com esse seu descontrole financeiro. Então, descontrole financeiro também é um grau tóxico, ok? Descontrole financeiro. Então, eu falei da pessoa com comunicação agressiva, ok? Tá, passou, mas não confunda agora com esse grau de pessoas tóxicas, que são as pessoas que estão em estresse o tempo todo, constantemente estressada. É diferente. De repente o cara que é o ignorante de comunicação, em alguns momentos se demonstre um pouco, né, amigável, ou venha cercar o Lourenço, né, como se diz chulamente. Mas o que vive constantemente estressado, caraca, ele é muito tóxico. Ele é muito tóxico mesmo. Ele chega a colocar uma equipe de trabalho maluca. Entendeu? Maluca num termo assim de falar, por causa do seu grau de estresse. Então ele provoca uma irritabilidade em todo o grupo de trabalho, em toda a casa, em todos os familiares, por causa do seu grau de estresse, e o seu descontrole, no caso emocional, e o seu alto grau de tóxico, ok? Então a pessoa que vive constantemente estressada tem um grau elevado tóxico, ok? É uma pessoa tóxica elevadamente. Esse outro grau aqui de pessoas tóxicas, tá? Ele não é muito definido objetivamente, porque ele se trata de pessoas que trazem algum impedimento para manter outros relacionamentos,
ok? São pessoas que se privam a 2, 3, 4, 5 e tem a sua turma seleta, entendeu? E por ele ser assim, por ele ser uma pessoa tóxica, uma pessoa de três amizades, de 2 amizades, ou de 4 amizades, seja lá o que for, que são bem mínimas, que são pessoas super tóxicas. Você, para conviver para ele, se você for um cara muito aberto à amizade, ele vai lhe censurar o tempo todo. Com pergunta tipo assim, pra quê? Não vou com a cara daquela pessoa, é muito chata. Não, esse cara é muito chato. Ah, esse menino é muito chato. Ah, aquela mulher, meu Deus, cruz credo. Então são pessoas de relacionamentos curtos e fechados que são tóxicas, tá? E possivelmente possa fazer com que você migre para esse mundo, tá? Que você migre para esse mundo e vai se tornando aos poucos uma pessoa excluída socialmente, tá? E tóxico nessa área também, tá bom? Preste atenção agora nesse grau aqui de pessoas tóxicas. São pessoas que te diminuem e não te apoia. Essa pessoa te diminui e não te apoia. Você já passou por isso, eu sei. Você chega com grandes ideias, grandes projetos, grandes intenções, grandes ideias, né? E quando conta para essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa te fala é: isso não vai dar certo não, não dá certo não. Ih, rapaz, e como é que você vai fazer isso? De onde você vai tirar isso? De onde você vai tirar aquilo? Você está entendendo? A pessoa vai lhe diminuindo, tá? E não acredita em você, não acredita no seu potencial. Então, meu amigo, minha amiga, fique de olho nessas pessoas. Pessoas tóxicas podem lhe trazer um grande atraso na sua vida, tá? E pode lhe trazer também momentos espirituais, momentos de reflexão muito ruins, momentos de espírito muito ruim. A convivência com pessoas tóxicas, tá? Fuja, no termo da palavra, de não se ser pego, tá? Por pessoas que lhe diminuem e não lhe dá valor e não te estimula. Fuja disso, beleza? Outro grau, mais um grau de pessoas tóxicas, mais uma atitude de pessoas tóxicas, são aquelas pessoas que têm falta de respeito às suas individualidades, tá? A pessoa tóxica, ela não respeita a sua individualidade e a sua diferença, ok? Por quê? Para essas pessoas, o padrão de pessoa, de vida, de modo, de educação, de tudo, é ela mesma. São pessoas que se autoanalisam, não sei de que forma, e vê que o mundo todo está errado por não ser igual a ela mesma. Tá entendendo? Essas pessoas não vão lhe respeitar, não vão respeitar o seu jeito de ser, a sua pessoa, a sua maneira, só e simples pelo fato de você não ser igual a ela, tá entendendo? Porque elas têm na sua mente que o mundo está errado por não se parecer com elas mesmas. Entendeu? Então esses tipos de pessoas tóxicas que não respeitam as diferenças, tá? Você tem que se preparar para lidar, não largar de mão, não separar, mas aprender a lidar com isso a ponto de essas coisas não lhe afetar, tá bom? Outra coisa, é incrível, essa conversa é muito bacana mesmo, muito bacana. Pessoas tóxicas, sabe, que vivem dizendo para você também, é outro efeito de pessoas tóxicas. Ela vive prometendo que vai melhorar. É uma pessoa tóxica, sabe por quê? Já te prometeu 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 100 vezes, mas não melhora, tá? Essa pessoa tóxica se alimenta de dizer para um, para outro que vai melhorar.
No momento em que são pegos em suas falhas e estão em perigo, essa pessoa tóxica, o que vem em sua boca é: eu vou melhorar, me dá uma chance, eu vou mudar, eu vou melhorar. E não passa uma semana, já estão com os velhos hábitos, tudo novamente, porque são pessoas tóxicas. Beleza? Preste bastante atenção. Pessoas que vivem insistentemente dizendo que vão melhorar, eu prometo melhorar, eu vou mudar e não mudo, são pessoas tóxicas. Então, meu amigo, que você possa entender, guardar, tá? Guardar esses ensinamentos para que você consiga lidar socialmente. Porque, na verdade, no mundo, nós não vamos lidar apenas com pessoas que, pô, caraca, bateu certinho comigo, poxa, legal, o cara é um irmão, caraca, você é uma mãe, né? Costumo dizer, todos costumam dizer quando uma senhora é muito boa, pô, foi uma mãe, pô, esse cara é um irmãozão. Nem sempre vão ter essas pessoas. Você vai lidar com pessoas tóxicas, difícil de aturar, muito difícil, e alguns efeitos da vida você não vai poder se afastar, porque depende de um emprego, às vezes é um relacionamento, às vezes é uma pessoa de família, às vezes é uma pessoa dentro de casa, e você não vai largar o celular, você não vai largar o seio familiar, você não vai largar o emprego, você vai aprender a lidar sim com pessoas tóxicas. Ou seja, resumindo, se as pessoas tóxicas não mudam, você muda. Você muda o quê? Você muda em questão de aprender a lidar com essas pessoas. Beleza? Porque o mundo está cercado, sim, de tudo quanto é tipo de gente, tá? Tudo quanto é tipo de comportamento. E a pessoa tóxica é um tipo de comportamento, são vários. Gente, tem pessoas tóxicas que têm vários tipos de comportamento tóxicos. Não é um só, não. Às vezes ela é quase 100% tóxica, tá? E você tem que prestar atenção nisso, ok? Então, fica a dica. Muito obrigado por estar ligado conosco até agora. Forte abraço. Até mais.